Então, nessa definição do Elton, até a interação, né, das espécies é uma coisa que cria nichos, né, que é importante para o nicho. Porque, por exemplo, então, uma espécie de beija-flor interagindo com uma flor, por exemplo, isso é uma coisa que é possível nessa concepção do Elton, né, porque o nicho de uma espécie, no caso, por exemplo, a flor, o recurso para o beija-flor, né, o recurso provido pela flor, ele é o nicho uh, da espécie de beija-flor, né? Então, esse conceito de nicho aqui, ele está bastante associado com os recursos e também com as interações, né? Acabou cortando um pedacinho aqui. Mas recursos ou interações. Bom, até então, né, na ecologia de comunidades, então, por todo esse processo aqui, né, o que a gente nota? A gente nota que lá no início do desenvolvimento da ecologia de comunidades, embora algumas pessoas já se perguntassem por que as espécies se distribuem assim, a gente tem coisas bem mais descritivas, né, e de maneira mais estática. Então nós temos, por exemplo, uma visão do Clements que nós temos conjuntos bem definidos de espécies ocorrendo num local. E que nós temos limites bem definidos e que o conjunto X de espécies está ocorrendo no local e depois, por exemplo, ao longo do tempo vai mudando para o conjunto Y e Z. E junto com isso nós temos essa ideia do nicho do Grinnell, por exemplo, onde o nicho das espécies é representado pelo ambiente, por exemplo, onde elas estão ocorrendo, uma coisa bem definida, né? Então, por exemplo, uma área alagada, por exemplo, o nicho da espécie é a área alagada. Né? Então é uma coisa bem estática, né? Que não depende muito da espécie ou das interações entre elas, é uma coisa bem fixa. Né? E isso vai mudando, né, ao longo do tempo, onde a gente começa a ter que essas associações entre as espécies não são tão preto no branco, digamos, elas não são tão bem definidas. Né? Isso começa, por exemplo, com a ideia do Gleason, né? E também a gente começa a mudar, né, para esses anos mais próximos de 1950, desde 1932, onde a interação entre as espécies começa a entrar na jogada. Né? Então a gente tem, por exemplo, Gauss fazendo experimentos de competição entre as espécies e mostrando que a competição é uma coisa que pode levar algumas espécies a excluir umas outras e, consequentemente, com essa pergunta começa a surgir a ideia, bom, então por que algumas não excluem umas às outras? Né? Por que a gente vê espécies junto na natureza? E aí surge também o conceito do nicho do Elton, que leva em consideração as interações entre as espécies. Entretanto, né, apesar dessa evolução interessante aqui, né, onde a gente começa a ter interações entre as espécies como uma coisa bem prominente na ecologia, essas coisas ainda são bastante descritivas, né? Tirando alguns modelos, por exemplo, o modelo de Lógica e Volterra de competição, que surgiu também aqui um pouco antes do Gauss, nós ainda temos um modelo bastante descritivo, especialmente em relação ao nicho. Né? Mas aí, a partir de 1950, surgiu uma coisa interessante. Né? A partir de 1950, nós temos o desenvolvimento rápido da ecologia de comunidades nos Estados Unidos. Né? E esse desenvolvimento nos Estados Unidos ele tem uma diferença bem marcante nessa época em relação ao que era feito tradicionalmente, especialmente na Europa. Né? Então aqui na década de 50, nós temos um artigo bem importante, né? Que é o artigo do Hutchinson de 1957, que era um ecólogo americano. E o Hutchinson ele propôs o que é conhecido hoje como uma definição atual do nicho, que é uma definição matemática do nicho ecológico. Então aqui a gente começa a ter um desenvolvimento matemático da ecologia de comunidades, pelo menos mais matemático do que a maioria de tudo que foi desenvolvido antes. Né? Então o Hutchinson ele criou uma definição matemática para o nicho.
E por que que isso é importante? Por que que é importante definir as coisas matematicamente? Eu odeio matemática. Bom, mesmo que eu odeie matemática, né, mesmo que as pessoas, os biólogos, a maioria não se dê muito bem com matemática, nós temos que reconhecer que a matemática permite com que a gente quantifique as coisas, e quantificando as coisas nós conseguimos entender bem melhor, né, de maneira bem mais precisa, como que as coisas acontecem na natureza ou em qualquer sistema, né? Então, eu vou só apagar aqui um pouquinho. É só para simplificar. Então, com esse desenvolvimento matemático do conceito de nicho, né, o Hutchinson conseguiu criar uma coisa que permitiu muito desenvolvimento depois dessa teoria, porque a gente conseguia quantificar o nicho e, consequentemente, quantificar o que afetava o nicho. Também permitiu com que a gente colocasse de uma maneira bem quantitativa a evolução do nicho na jogada. Então permite um monte de coisas. Permite quantificar, por exemplo, coisas como sobreposição de nicho, quanto que duas espécies estão sobrepondo uma outra na utilização de um recurso. Ou então, como que as espécies dividem um nicho, como é que elas dividem, por exemplo, um recurso para conseguir coexistir. Tudo isso foi permitido a partir do desenvolvimento matemático do nicho, que veio com essa escola americana de pensamento em ecologia. Tá? Então, o Hutchinson ele definiu o nicho como um espaço hiperdimensional que limita as condições de sobrevivência das espécies, de sobrevivência e reprodução, né, de crescimento populacional. Então é como se nós tivéssemos, por exemplo, vamos imaginar aqui um espaço num gráfico, né, e nós vamos imaginar, por exemplo, duas variáveis. Vamos imaginar aqui que nós temos temperatura e precipitação. E o Hutchinson imaginou isso como uma caixa aqui dentro, né? O nicho, né? Como uma caixa aqui dentro, que delimita, né? Essa caixa está delimitada pelos limites superiores e inferiores de temperatura e precipitação que uma espécie precisa para sobreviver. Então, por exemplo, uma espécie pode sobreviver e se reproduzir nesse intervalo de temperatura e nesse intervalo de precipitação. Então nós podemos representar, por exemplo, o nicho de uma espécie como esse volume. Se uma outra espécie tiver exatamente um volume em cima desse, quer dizer que elas têm uma sobreposição total de nicho. E aí talvez elas compitam ou tenham algum outro problema na hora de coexistir. E se elas tiverem requerimentos bem diferentes, então isso vai ser diferente. Então quer dizer, isso é que permite com que a gente entenda melhor o nicho e utilize isso em outros modelos. Tá? Bom, depois do Hutchinson, né, depois teve muitos outros pesquisadores. Na verdade, hoje em dia a gente tem um monte de gente trabalhando com ecologia de comunidades. A gente poderia colocar centenas, ou talvez até milhares de nomes aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou só colocar mais alguns aqui que também foram bem importantes. Né? Então, a partir do trabalho do Hutchinson, nós temos alguns trabalhos bem legais que surgiram aqui. Até vou colocar com uma outra cor. Né? E um dos caras que surgiu aqui e desenvolveu muito ecologia de comunidades é um cara chamado Robert MacArthur. Bom, e o MacArthur, ele é um cara muito legal, né? Porque primeiro que ele foi orientado do Hutchinson, né? Ele foi aluno de doutorado do Hutchinson. Então, claro que ele era matemático também, então ele veio com essa visão, né? Trazida pelo Hutchinson e dele mesmo, de que a matemática era uma coisa importante para a compreensão dos fenômenos biológicos. E com base nisso, ele não só demonstrou na natureza, coletando dados de aves, essa ideia do Hutchinson, né? Mas ele também desenvolveu duas principais linhas dentro da ecologia, né? E que a gente vai ver, inclusive, mais para frente nessa disciplina. Então, o MacArthur, ele criou, na década de 60, ele, juntamente com alguns outros
coautores, ele publicou 2 trabalhos muito importantes. Um trabalho falava, então, em 1967, precisamente, né, que foi o trabalho, primeiramente, da similaridade limitante. Então, nesse trabalho da similaridade limitante, o MacArthur ele e o Leibniz mostraram que o quão similares no espaço do nicho duas espécies poderiam ser na utilização de seus recursos para coexistir, para conseguir viver junto. E também o que aconteceria evolutivamente se uma terceira espécie, por exemplo, entrasse nesse sistema. Será que essa espécie iria evoluir para ter outros requerimentos de recursos? Será que seria possível que uma terceira espécie entrasse nesse sistema? Ou dependendo das características dessa terceira espécie, será que essa espécie seria extinta nesse sistema? Então tudo isso foi abordado nesse trabalho da similaridade limitante. Então super legal esse trabalho, né? E um outro trabalho que foi publicado praticamente junto, também em 1967, foi a teoria de biogeografia de ilhas. Então, a teoria de biogeografia de ilhas, de maneira completamente distinta da teoria da similaridade limitante, ela não traz as características das espécies. Na verdade, essa é uma teoria que explica como que simplesmente a imigração e a extinção estocástica de espécies podem determinar o número de espécies em uma ilha. Ou seja, se nós temos uma ilha, nós temos espécies aleatoriamente chegando e espécies aleatoriamente sendo extintas nessa ilha, e isso determina o número de espécies nessa ilha. Bom, então quer dizer, nós temos 2 linhas aqui, basicamente, que dá para dizer que foram impulsionadas pelos trabalhos do MacArthur. As 2 teorias têm bastante matemática, e uma delas usa bastante a teoria do nicho e a outra não. Então quer dizer que a partir desse ponto aqui, a ecologia de comunidades, né, da década de 50 e 60, ela incorporou bem mais a matemática para entender os processos que organizam a biodiversidade, e ela começou a seguir bem de maneira praticamente independente essas 2 linhas, né? Uma linha considerando só esses processos principalmente de migração e extinção estocástica, e outra linha considerando as características das espécies. E aí teve muitos desenvolvimentos a partir disso. Tá? Então, nós temos a partir do Hutchinson, especialmente ali do MacArthur, um monte de outros trabalhos sendo publicados. Bom, nas décadas que sucederam, teve muita gente trabalhando com essas teorias, né? E nós temos trabalhos de pessoas bem famosas, como, por exemplo, o Diamond, né, que é o mesmo escritor do livro Colapso, né, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que fala sobre a extinção e os problemas da biodiversidade no mundo. Enfim, nós temos várias pessoas importantes aí que nem são, às vezes, ecólogos que fizeram trabalhos importantes, né? E um monte de modelos tentando entender, por exemplo, a importância de processos estocásticos, como esses ditos pela teoria de biogeografia de ilhas, na estrutura das comunidades, né? E aí a ecologia de comunidades ela começou a se multiplicar, basicamente, assim, com várias ideias e novas formas de analisar as comunidades, né? E aí o que aconteceu foi que em 1999, né, com todas essas teorias e todas essas ideias, teve um cara, né, chamado Lawton, que basicamente sumarizou como que estava o estado da ecologia de comunidades em 1999. O termo que ele usou foi exatamente esse, que a ecologia de comunidades é uma bagunça, it's a mess, e que não existem regras gerais de ecologia de comunidades e que nós devemos abandonar a ecologia de comunidades. Ou seja, ele queria, né, a ideia do Lawton era pegar tudo isso aqui e jogar no lixo, porque toda a ecologia de comunidades não tinha padrão nenhum, né? Tinha muitas coisas tentando explicar a distribuição de espécies, o que causava a distribuição de espécies, né? E a ideia dele foi que, diferentemente de ecologia de populações,
onde nós temos uma teoria mais bem definida por trás, a gente não tinha isso em ecologia de comunidades e a gente deveria, então, abandonar a ecologia de comunidades. É interessante que nessa mesma época, pessoas trabalhando com populações também tinham essa mesma visão das populações, que a gente não deveria, que era muito difícil estudar populações porque não existiam regras muito gerais. Só que, diferentemente, a ideia que os ecólogos de população tiveram não foi de abandonar a área, né? Bom, felizmente essa predição do Walton não se concretizou. E, na verdade, logo depois desse artigo, nós tivemos dois trabalhos muito importantes que foram publicados, né? Um baseado nessa ideia da singularidade limitante e outro baseado na teoria de biogeografia de ilhas, que basicamente moldaram o que aconteceu com a ecologia de comunidades desde então. Tá? Então eu vou fazer, só para não ficar muito bagunçado, eu vou fazer uma continuação da linha do tempo a partir de 2000 aqui. Então aqui em 2000, próximo de 2000, né, nós temos dois trabalhos que foram publicados e que foram muito importantes e que nós vamos ver nessa disciplina, que é o trabalho do Chesson, em 2000, que basicamente ele sumarizou, né, e simplificou toda a teoria do nicho que tinha sido desenvolvida até então, para explicar como que duas ou mais espécies poderiam interagir e coexistir. Então isso aqui ficou conhecido como a teoria moderna da coexistência, né, que fala justamente de como que o nicho das espécies precisa ser, ou como que as espécies vão interagir dependendo de como que é o nicho delas. É um trabalho bem interessante. E mais ou menos, quase junto com isso, foi publicado um livro de um outro cara chamado Hubble, que trabalhou em Barro Colorado, que fica no Panamá, que publicou esse livro chamado Teoria Neutra da Biodiversidade. Teoria Unificada Neutra da Biodiversidade. Bom, e essa teoria aqui se tornou muito popular, né, principalmente entre 2001 e 2010, porque ela, na verdade, é totalmente o oposto desta outra teoria, dizendo que, na verdade, não importa as características das espécies e nem como elas interagem umas com as outras. O que importa é só processos estocásticos de imigração e extinção para a distribuição das espécies. Então, quer dizer, o número de espécies que você encontra numa floresta não tem nada a ver com as características daquelas espécies, só tem a ver com como que elas chegaram e se elas conseguiram ficar ou não ali, considerando toda a flutuação do ambiente, tudo que acontece ali, né? Então, quer dizer, nós temos essas duas vertentes, né, que surgiram na ecologia de comunidades. Essa teoria do Chesson ficou basicamente em stand-by até mais ou menos 2010, porque a teoria neutra ela foi uma coisa que dominou completamente a ecologia de comunidades durante esse período, mas depois, aos poucos, foi sendo reconhecida a importância dessa teoria também, e as duas também ganharam bastante popularidade, então, de 2010 em diante, né? O que a gente tem hoje, então? Hoje a gente tem o entendimento, né, que as duas coisas são importantes, que tanto as identidades das espécies e as características delas e como elas interagem, isso é importante. E nós também temos que processos estocásticos, como imigração estocástica e extinção estocástica, também podem ser bem importantes. E uma coisa importante também que a teoria do neutro do Hubble trouxe foi como que as espécies surgem e evoluem dentro das comunidades, né? Como que as espécies se originam, né?
Então, quer dizer, hoje em dia nós temos uma tendência para integrar todos esses processos e sumarizar então toda a ecologia de comunidades, né, todos os processos que geram e mantêm a biodiversidade, em poucos processos fundamentais que estão associados ou com processos estocásticos ou com a interação das espécies, né? E que daí é um processo não estocástico, quando uma espécie, por exemplo, vai lá e preda a outra e consome a outra ou leva à extinção. Ou quando uma espécie consome melhores recursos que a outra e leva à extinção. Então a gente sabe que isso pode acontecer em algumas situações e tem algumas situações onde isso não é tão importante, né? E também tem uma tendência, né, que ainda não está bem estabelecido, mas a ecologia está caminhando nesse sentido, que é de incorporar o surgimento das novas espécies e das características das espécies. Então, por exemplo, em quais situações que uma característica vai evoluir. E isso é muito importante para a gente entender, por exemplo, como que a extinção, por exemplo, de uma espécie numa comunidade, num ambiente urbano, por exemplo, vai impactar a biodiversidade. Então, será que, uma questão, por exemplo, né, será que extinguindo uma espécie que é um polinizador, por exemplo, será que a gente vai acabar com o serviço de polinização ou será que é possível que as espécies evoluam, outras espécies evoluam para cumprir esse papel e continuar ocorrendo a polinização? Então, essa integração entre evolução e ecologia, isso está sendo moldado ainda nesse contexto de ecologia de comunidades. Tem vários trabalhos publicados já em 2020, por exemplo, com simulações mostrando como que a evolução das espécies ocorre numa comunidade. Tem trabalhos de 2016, livros inteiros publicados sobre a integração entre ecologia de comunidades e seleção natural. Então tem um monte de coisas que está sendo desenvolvido. Bom, para sumarizar então tudo que a gente viu até agora, então, para sumarizar tudo que foi visto até agora, a gente viu que a ecologia de comunidades, né, ela passou por esse processo todo ao longo da história, né? E essa história ela começou basicamente com a descrição, né, das comunidades como se fossem entidades, né, conjuntos de espécies que ocorriam bem em forte associação entre elas e também com o ambiente. E ao longo do tempo esse processo, essa visão da ecologia de comunidades, ela mudou um pouco, né? Com a incorporação, por exemplo, da importância da interação entre as espécies para a compreensão da ecologia e também do reconhecimento que processos aleatórios, como por exemplo nascimentos e mortes aleatórios, ou então flutuações sazonais que não tem nada a ver com a característica das espécies, que isso também pode afetar as comunidades. E também, mais recentemente, que a evolução, né? A evolução tanto em relação ao surgimento de novas espécies quanto a adaptação das espécies ao ambiente, isso também tem um impacto. Tá? E também outra coisa que aconteceu ao longo desse tempo é que a ecologia se tornou mais matemática, né? A gente passou de uma coisa que nós tínhamos que era simplesmente a descrição da natureza, lá em 1900, mais ou menos, para uma coisa que hoje em dia é muito matemática, né, com equações descrevendo como que as espécies interagem, por exemplo, umas com as outras. E mais recentemente, com o desenvolvimento de bastante poder computacional, do desenvolvimento de simulações, né, que ajudam a compreender processos que nem a matemática é capaz de abordar, né, porque são muito complexos, mas um computador consegue fazer, por exemplo, uma simulação e fazer como se fosse uma previsão do tempo para as interações, por exemplo. Né? Então, no fim das contas, né, tudo que a ecologia de comunidades ela tenta responder, né, o que ela tenta responder é como que as espécies estão interagindo umas com as outras, né, e por que algumas espécies em particular elas coexistem umas com as outras e outras não. Então, por que algumas espécies a gente encontra junto na natureza e outras a gente nunca encontra junto? E como que isso, no fim das contas, né, como que essas interações e como que processos estocásticos na natureza, como processos aleatórios na natureza, criam os padrões de diversidade que a gente observa.
diversidade, quando eu estou falando padrões de diversidade, é porque, por exemplo, uma área tem mais espécies do que outras, né? Então, na prática, né, quando um biólogo, por exemplo, quando que um biólogo vai utilizar toda essa teoria, todos esses conhecimentos, né? Na verdade, toda vez que for querer responder por que um local tem X espécies, ou tentar fazer uma predição de o que vai acontecer com o número de espécies em um local em determinadas situações. Então, por exemplo, vamos construir uma barragem. O que vai acontecer com o número de espécies em volta dessa barragem ao longo do tempo? Como é que a gente responde a essa questão? Bom, para responder essa questão, nós precisamos entender como que a barragem vai afetar os processos que geram e mantêm a biodiversidade. Então, por exemplo, será que a construção de uma barragem vai diminuir a interação entre as espécies? A competição, por exemplo, entre as espécies? Será que uma barragem vai diminuir o fluxo gênico e, consequentemente, talvez causar especiação? Será que a construção de uma barragem vai diminuir o tamanho populacional das espécies e, consequentemente, aumentar as taxas de extinção, porque os processos estocásticos acontecem mais em comunidades menores e processos estocásticos levam à extinção? Então, se a gente consegue compreender esses processos fundamentais, nós conseguimos entender o que vai acontecer com as comunidades no surgimento de uma barragem. Da mesma forma, quando a gente está pensando em fragmentação florestal, isso é uma questão que nós vamos ver mais para frente nas aulas práticas, e que tem uma literatura gigantesca debatendo essa questão da fragmentação florestal. Será que conservar um único fragmento gigante de floresta é uma boa? Ou será que o melhor seria conservar vários fragmentos pequenos de floresta fragmentado na paisagem? O que a teoria ecológica tem para nos dizer sobre isso? Bom, para isso a gente tem que entender como que as espécies vão interagir, por exemplo, numa área toda fragmentada ou numa área contínua, e como que as espécies vão, por exemplo, se dispersar de um fragmento para outro, como que a extinção estocástica, né, aleatória vai acontecer nesses fragmentos. Então tudo isso a gente vai ver nessa disciplina. O que a teoria ecológica tem para nos dizer sobre um fragmento de floresta isolado no meio de uma lavoura? Ou o que vai acontecer quando surgir uma ilha oceânica no meio do Oceano Atlântico? O que vai acontecer ao longo do tempo com as espécies lá? Será que vai chegar a espécie? Será que nunca vai chegar a espécie? Quantas espécies vão chegar? Quantas espécies vão sair? Ou será que, em uma outra situação, a gente vai chegar numa área e vai desenvolver uma cidade lá? Será que tem como a gente preservar a diversidade de espécies dentro de uma cidade? O que a gente precisa fazer para isso? Será que a gente precisa fazer corredores ecológicos conectando as áreas verdes da cidade? Ou será que só colocando cobertura verde na cidade é o suficiente sem se preocupar com isso? Então tudo isso a gente consegue abordar se a gente entender os processos ecológicos que geram essa diversidade. E é isso que essas teorias tentam fornecer. São teorias, né, são modelos, e modelos associados a essas teorias que tentam ajudar a compreender como que as espécies interagem umas com as outras, quando interagem, e como que essa interação, esses processos, levam à formação dos padrões de diversidade que a gente observa. Padrões de diversidade como, por exemplo, o número de espécies em função do tamanho de um fragmento florestal. Então é isso. Os conceitos que foram vistos nessa aula foram o conceito de nicho ecológico. Nós vimos 3 conceitos. O conceito do Grinnell, que é mais focado na adaptação das espécies ao ambiente físico. Nós vimos o conceito do Elton, que é focado em como o nicho é associado com as interações entre as espécies. E o conceito do Hutchinson, que é mais matemático e define o nicho como a característica das espécies que permitem com que elas vivam e se reproduzam em função do meio tanto biótico quanto abiótico, né? E aí nós vimos uma breve explicação, né, de algumas das principais teorias também. E também nós vimos, né, os 2 conceitos de comunidades que são bem iniciais, mas que ainda tem algum debate sobre eles, que é o conceito de Clements e o conceito do Gleason sobre as definições de comunidades. Enquanto que o conceito do Clements tem uma visão mais holística, né, da comunidade, de forma que
as comunidades são conjuntos bem definidos de espécies. A visão do Gleason ela é mais chamada individualista, né? Onde cada espécie está basicamente fazendo alguma coisa por conta própria ali naquelas comunidades, e as relações entre as espécies não são tão fortes assim, tão claras, pelo menos, quanto na visão do Clements. É isso aí, nos vemos na próxima aula.